E aí, pessoal, sou Davidson Abreu. Hoje eu vou falar aqui sobre um livro interessante aqui que fala sobre ideologia política. E é o seguinte, hoje em dia há um debate claramente aí nas redes sociais em que todos se posicionam. Mas para você ter ideia do que está falando ou do que estão falando, você tem que entender aí o mínimo sobre o assunto. A não ser que você queira ser levado para um lado ou para o outro, ou ficar alheio, que também é um direito seu, né? O problema é que há vários entendidos aí que não entendem nada, não sabem do que estão falando e acabam defendendo com toda uma força, aí com toda uma razão, toda uma autoridade, algo que desconhece e às vezes pode estar sendo usado, né? E entre os livros que eu já li e gostei, esse daqui é bem curtinho aqui, tem quantas páginas aqui? Tem pouco mais de 100 páginas e é do Roger Scruton, Conservadorismo, um convite à grande tradição. Infelizmente, o escritor faleceu esse ano, né? O escritor inglês, aí, o filósofo que despontou no conservadorismo moderno. Ele fala de uma forma clara, ácida, às vezes irônica, e é bem acessível para entender o que é o conservadorismo. Então, se você quiser entender também o que é o liberalismo, o conservadorismo, o fascismo, o nacionalismo, o socialismo, o comunismo, você tem que entrar nesse assunto e ver se essa é realmente a sua ou se estão lhe enganando aí. E é muito interessante esse livro que conta a história do conservadorismo. Lá do início, conta na Inglaterra, na França, e na Áustria, em alguns países europeus, até os Estados Unidos. O Brasil não tem uma tradição conservadora tão forte. Teve momentos aí, teve alguns nomes que se despontaram no cenário nacional, mas não tem aquela tradição conservadora. Estão começando dos últimos anos aqui a entender melhor esse conceito. E ainda tem uma questão que também se confunde quando usam o termo liberalismo, que nos Estados Unidos a esquerda tomou conta desse termo, aqui também uma certa época havia tomado, haviam esquecido e agora tentaram tomar novamente, mas o liberalismo ele pertence à parte mais à direita, apesar dos conservadores já terem sido antagônicos aí em certas posições dos liberais, mas hoje eles se unem contra o socialismo, né? Contra as ideias do socialismo. E tem o trecho aqui que ele fala, que ele diz a respeito, que é muito interessante, que ele fala do termo, do conflito do termo, que é usado de duas maneiras conflitantes. Aqui num breve resuminho, ele fala o liberalismo clássico fala do aumento da liberdade individual contra o poder do soberano. E o socialismo fala da igualdade cada vez maior promovida pelo Estado. Esse daí eu acho que é o núcleo do termo. Então, são bem antagônicos. E depois dele falar dos principais conservadores, as principais ideias, as principais pontuações que nós trazemos até hoje do conservadorismo, explicando o que é, e até mesmo que tentaram jogar essa pecha do próprio nome conservadorismo, né? Ser algo assim negativo. Alguns tentam misturar conservadorismo com reacionário. Aqui fica muito bem explicadinho e até no momento que chega aqui no conservadorismo de hoje, conservadorismo moderno, que ele abre com esses pensamentos aqui que são interessantes. O conservadorismo moderno começou como defesa da tradição contra as reivindicações da soberania popular e se tornou um apelo em nome da religião e da alta cultura contra a doutrina materialista do progresso, antes de unir forças com os liberais clássicos na luta contra o socialismo. Em sua mais recente tentativa de se definir, tornou-se defensor
da civilização ocidental contra seus inimigos, em particular contra dois deles: o politicamente correto, notadamente suas restrições à liberdade de expressão e sua ênfase na culpa ocidental, e ao extremismo religioso, especialmente o islamismo militante. Em todas essas transformações, algo permaneceu imutável, a saber, a convicção de que as coisas boas são mais facilmente destruídas que criadas, e a determinação de mantê-las em face de mudanças politicamente arquitetadas. Isso é muito importante, porque os militantes ali, socialistas ou comunistas, sabendo ou sem saber, eles querem destruir os pilares da civilização ocidental, né? A civilização que trouxe toda a nossa, construiu toda essa cultura do que somos hoje. E o mundo ocidental, ele é muito, muito mais à frente em suas liberdades, em diversos pontos, do que o Oriente, né? Salvo algumas exceções. E a mentalidade do revolucionário é destruir para criar algo novo. A mentalidade do conservador é que as bases, os alicerces, permaneçam fortes e que as mudanças acompanhem o tempo, mas com cuidado, para mantermos as nossas tradições e a nossa cultura. E há várias formas de minar isso. Uma delas é o politicamente correto. Começam a te impedir de falar o que seus olhos veem, né? Começam a criar também inimigos imaginários, começam a pontuar coisas que não existem como um grande caos, seja até em questões ambientais, em questões raciais, e potencializam isso, dividem a humanidade em classes, em segmentos, dos quais eles possam controlar, atacam com seus objetivos, utilizando uma propaganda como se fosse algo bom, mas por trás daquilo há outros objetivos, e é uma forma de tomar o poder. Aqueles que são bem conscientes e montam estratégias sabem disso. Alguns são massa de manobra e eles aproveitam dos pontos fracos. É plenamente documentado isso daí, essas estratégias não são novidades, e a cada ano eles vão se adaptando. E esse é um perigo que hoje parece que fica claro, mas os grandes meios de comunicação e também as redes sociais são uma ferramenta fortíssima para isso. Então temos que tomar cuidado. Nos países autoritários eles cortam e acabou. Nos países democráticos eles têm uma dificuldade maior de calar as vozes que pensam, que enxergam, que veem diferente. Então essa leitura é muito interessante aí. Eu indico novamente aí para todos. Conservadorismo, um convite à grande tradição. E leiam também as outras posições para formar aí sua posição. Valeu? Um abraço!